A partir de agora, o CISPUM abre a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itanhaém, que terão a oportunidade de esclarecer suas propostas de governo em relação aos servidores públicos municipais. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio e as perguntas a serem feitas aos candidatos serão pautadas por temas relevantes aos servidores. A sabatina conta ainda com a presença do presidente do CISPUM, Jorge Rogério Coiado, do diretor secretário-geral, Wilson Roberto dos Santos, e do coordenador jurídico, Douglas Figueiredo da Silva. Nosso primeiro entrevistado é o candidato do PSDB, que é vereador e advogado, né? Marco Aurélio Gomes da Silva, dos Santos, que também assinou o termo de compromisso com o CISPUM, concordando com a divulgação dessa entrevista para divulgação nos veículos de comunicação do CISPUM, além de firmar também essas propostas em cartório para honrar o compromisso com os servidores públicos. Candidato, obrigado pela presença. E vamos começar o nosso debate aqui com o tema representatividade sindical. Caso eleito em seu governo, como será a relação da administração pública com o CISPUM, que representa o interesse trabalhista dos servidores? Relação de parceria. Aliás, enquanto presidente, sempre que acionado, sempre que procurado, né, Jorge? A gente procurou estar presente, estar discutindo, inclusive unindo esforços para acompanhar o sindicato em todas as reivindicações junto à administração. Algumas delas tivemos a oportunidade, inclusive, de participar de algumas reuniões de reivindicação, mas eu acredito que a partir do ano que vem, tenho certeza que a partir do ano que vem, firmando essa parceria sindicato, governo, talvez seja até desnecessária a intervenção da Câmara Municipal, embora eles tenham que participar, mas a gente vai procurar realmente trabalhar em parceria, em conjunto, junto com o sindicato. Quanto à questão do espaço para o sindicato, dentro das repartições públicas e no próprio espaço municipal, isso haveria possibilidade do seu governo? Haveria possibilidade? Eu acredito que no passo 1 a gente teria um pouco de dificuldade pela questão física. Quem conhece ali o prédio, mas se houver um comum acordo entre sindicato e prefeitura, a gente pode até erguer um espaço próprio, apropriado, ou no passo 2 ou na própria CMTC, sem prejuízo de fornecer alguma sala no passo 1 para determinada função, mas eu acredito que a gente poderia ceder uma área pública, até ajudar aí na construção, viu, Jorge? Nos outros prédios que a gente sabe que tem espaço adequado e espaço sobrando. Perguntas? Essa pergunta tem um fundamento, é o seguinte, que a atual relação com a administração, ela é assim, improdutiva. Né? Às vezes o sindicato tem a iniciativa de algum projeto, de estar até mesmo tentando ajudar a prefeitura a errar menos, mas infelizmente esbarra no tipo de um preconceito. Não se fala em sindicato lá dentro, não se dá publicidade hoje, né, com a atual administração, e o mínimo possível que isso poderia estar sendo feito, fazer a divulgação igual se faz do Grêmio lá dentro. Entendeu? Então o sindicato ficou em segundo plano, sendo que todas as ações, toda a questão de atividade em cima do servidor público, ela passa por uma lei federal que te dá aquela questão da discussão, né? Né? Exatamente. Então hoje a dificuldade nossa tem sido essa. Você sendo o candidato do governo, você já deu a sua opinião, eu acredito que seja isso muito progressivo para o próprio servidor público. Na verdade, eu queria assumir o compromisso com o sindicato da relação sindicato-governo municipal, a partir de janeiro do ano que vem, seja diretamente com o prefeito. Com reuniões periódicas, a gente estabelece o prazo, a cada 40 dias nós temos que sentar para discutir uma pauta. Então, sindicato-prefeito. Claro que pode ter a participação do futuro secretário, do novo secretário da pasta, mas o prefeito vai participar efetivamente de toda a discussão do sindicato. Eu ainda não concretizei todas elas, mas, por exemplo, nós criaremos a Secretaria do Esporte, desvinculando da Secretaria da Educação. Na minha opinião, o esporte ficou um pouquinho em segundo plano, porque a secretária é educadora, não conhece as necessidades aí da população esportista. Essa seria uma. Estamos estudando a junção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria da Fazenda. Acho que elas têm que caminhar junto.
Secretaria do Trabalho já foi criada, né? Ela vai ser efetivamente instalada a partir do ano que vem, junto com a Secretaria do Idoso também. Não junto, são secretarias independentes, mas a gente quer ter a Secretaria de Relações do Trabalho e a Secretaria do Idoso e Deficiente Físico. Elas foram criadas e não foram implantadas no atual governo. Nós criamos na Câmara, então a gente vai efetivamente colocá-la em funcionamento a partir do ano que vem. Nomeando o secretário, nomeando toda a equipe. Então, mas com a possibilidade de ser algum servidor aí? Podemos assumir o compromisso com a indicação do sindicato em parceria com a gente. Claro, vocês indicariam os 2, 3 nomes para a gente. Tá? Até porque eu vou priorizar muito no nosso governo, talvez aí 50% dos cargos em comissão, para que a gente possa prestigiar o funcionário de carreira. A gente sabe das injustiças que ocorrem, muitas vezes, não tem aí, muitas vezes a gente tem conhecimento de cargo, o cara coloca em comissão para mandar, o cara não sabe o que é um memorando. O que acontece. o nosso próximo tema é justamente cargo de comissão, já antecipado é o tema. Mas... Então a gente vai, eu pretendo fazer uma coisa que eu acho que todos os prefeitos, às vezes a pessoa coloca muita culpa no Forcel, mas eu tenho um bom relacionamento com muitos servidores e a gente sabe que todos os prefeitos pecam por não valorizar o servidor efetivo. Esse exército que vocês têm, então aí entra prefeito, sai prefeito, é quem vai defender o governo, porque defende o próprio trabalho, na verdade. Eu fiquei até muito magoado, não estou aqui para criticar, mas eu estava ouvindo a propaganda eleitoral na rádio no fim de semana, e um dos nossos adversários falou: senhor turista, desculpa pela sujeira da cidade, pela falta de iluminação, ano que vem vai estar melhor. Então são duas coisas. A primeira é que ele, com essa atitude dele política, ele afasta o turista. O cara está pensando em vir para cá, eu não vou. E não é verdade. A gente está na cidade, sabe que o centro onde movimenta o turismo, aqui está bonito, o turista está de volta. E a segunda é que ele está atacando o funcionário efetivo. Eu fiz uma reunião com o pessoal da garagem ontem, os funcionários da garagem, estão tudo pé da vida. Falaram, pô, nós estamos se desdobrando, estamos pintando guia, estamos capinando, estamos... E vem o opositor aqui falar que a cidade está suja. Suja só se estiver lá em Peruíbe, que ele anda bastante por lá, né? Porque aqui a cidade não está do jeito que ele falou. E o turista está sendo bem recebido na cidade. Certo. Então a gente tem que valorizar esse pessoal. Eventualmente, então, no seu governo haveriam mais pastas de diretorias do que da atual administração? Boa parte dos nossos cargos de primeiro escalão serão ocupados por funcionário efetivo. Certo, mas vai ser ampliado o número de pastas, então é isso? Não, estamos estudando ainda. Ainda não tem uma estrutura, né? Na verdade, nós temos pastas que não foram efetivamente ocupadas. Certo. Então, talvez nós faremos junção de algumas e mudaremos a denominação de outras. De cargos e salários para o ano que vem já, implantação ano que vem. A gente sabe que teve uma tentativa, foi para a Câmara, voltou, parece que vocês chegaram a fazer alguns pedidos e houveram algumas alterações, né? Teve alguma alteração. Então a gente queria pegar esse esboço, também é um esboço, aquilo lá, não voltou para a Câmara, não é mais projeto de lei. E junto com o sindicato e com uma comissão da futura Câmara e do próximo governo, a gente conseguir chegar no denominador comum e a partir do ano que vem ter esse plano pronto e aprovado para a Câmara. Eu não sei como ficou, eu sei que vocês tiveram reunido, fizeram algumas alterações, mas eu não sei se já está no agrado do sindicato. Alguma coisa alterada na questão até da avaliação do desempenho funcional, que eles queiram fazer o mesmo critério da pessoa que está no prazo probatório. Então teve aquele que a gente não concordou, que não tem como se avaliar uma pessoa de 30 anos de prefeitura com uma pessoa que está com 18 anos de idade. Tá? 30 anos de filho já está com artrite, artrose, o humor dele é muito bom. Então, é uma das questões das avaliações aí esse foi alterado. Nós aprovamos na época, com a comissão lá da Câmara, para que se fosse implantado da maneira que estava, que seria um plano de correção salarial, não teria aquela questão vertical e horizontal. Sem prejuízo do outro projeto de lei. Exato, só que voltou para refazer, porque ele deu o aumento da data base, então o impacto orçamentário foi outro. Então eles precisavam estar fazendo esse estudo para readequar o impacto orçamentário, que daria em 2012. Só que voltou e não reapresentaram, que seria para maio, né, de 2012, mas não reapresentaram. Então, até botaram culpa no sindicato, é o sindicato que não quer, não tem nada a ver. Então, aliás, até fica claro que chegando ao projeto independente do próximo governo, nosso mandato está 31 de dezembro. Exato. Vocês oficiando a prefeitura para que eles encaminhem o projeto, dando com um aval qualquer do sindicato, tem o nosso apoio na Câmara Municipal também.
Nós nem sabíamos o que eles estavam fazendo, né? Foi um negócio Nós meio colocamos estranho. no plano lá. Acho que foi a iniciativa do Grêmio, não foi que tinha um recurso lá em caixa e contratou uma empresa, não foi isso? Para preparar. Mas eu acho que se contratar e dá para aproveitar alguma coisa, acho que tem que ser aproveitado. Não, é lógico, não vai se desperdiçar, Claro. porque já está pronto. Mas assim, o que ele está falando é aquela questão da discussão, é a primeira questão aqui. Um outro detalhe, eu vou criar também um plano de carreira para os funcionários da educação, tá? Separado. Específico para a educação, assim, como Ele que está é dentro isso do magistério, mas a nossa ideia é criar um funcionário da educação também. Toda a escola. Independente, né? Independente. O senhor pretende realizar em primeiro plano a reforma administrativa ou aprovar um plano de cargo e salário? Eu acho que em conjunto. A nossa ideia no governo de transição é verificar realmente quais são as necessidades da reforma administrativa, por isso que eu falei que ainda não tenho pronto, porque você só vai saber realmente qual é a realidade quando você tiver participação. A gente, embora seja candidato do governo, mas eu sou presidente da Câmara, eu não tenho interferência nenhuma no governo e a gente tem aquelas reuniões fechadas com o prefeito, com o secretário ou outro. Então, no governo de transição, que a gente vai ter uma participação efetiva, até com legitimidade para opinar, a gente chegar à conclusão, para já no começo de janeiro a gente conseguir encaminhar os dois projetos. Que até mesmo porque eu acredito que um esteja atrelado ao outro. Dúvida Né? nenhuma. Sem reforma administrativa não tem como se falar em plano de cargo e salário. Exatamente. Não tem criar um plano de cargo e salário com previsibilidade. Acho que eu tenho que encaminhar. Ótimo. Aí passa. Posso fazer você falou que vai fazer uma cargo salário só para educação. Mas Também para educação. mas só para professor ou para Todos os funcionários da todos os educação. funcionários que pertencem à educação? Todos os funcionários da educação. Porque o magistério já tem. Até já tem. Já tem. Só que se o professor tem toda a base, toda a retaguarda do professor, ele merece ter um tratamento também diferenciado. Se o professor já tem. Mas essa que é a briga nossa. E Se a escola está bem, professora, como Exatamente. Servente, o atendente, o educador. isso, a merendeira, né? Por isso que a gente quer Transportador escolar. o transporte escolar, mas é verdade. Por isso que eu falei que se a educação está indo bem, a gente sabe que está, o professor tem um atendimento especial, eu acho que toda a estrutura dele tem que ter o mesmo tratamento. Que hoje não Ele não tem, a gente sabe disso. Certo? Funcionário da educação. Todos eles. O cargo em comissão, a Constituição já garante e prevê que ele é de confiança. Então os critérios para a utilização de cargo de confiança, a gente não tem como colocar um critério porque você tem que confiar. Não que você não confie nos outros, mas você tem que ter uma proximidade maior, você tem que ter uma familiaridade melhor com determinado funcionário. Então as nossas nomeações do efetivo que eu quero prestigiar vai obedecer, claro, um critério de proximidade, de confiança e, claro, de competência. A gente vai estudar em cada departamento, em cada setor da prefeitura, as pessoas mais experientes, as pessoas que podem acrescentar um pouco mais, junto com os demais comissionados, que também é necessário ter. Mas o critério estabelecido pela própria Constituição Federal, né? A gente não tem como mudar isso. Certo, É mas a questão de quantidade. Por exemplo, hoje nós temos uma informação que tem aproximado 1.960 cargos efetivos e quase 2.000 comissionados, entre contratado, todo. Contratado é diferente, né? Comissionado nós temos um termo de ajustamento em conduta com o Ministério Público, Não, naquela ação do... mas não está sendo cumprido há muito tempo. Como não está? A quantidade que foi estabelecida lá, se eu não me engano, na época é 360. 400. Houve um pedido de alteração em razão do crescimento da cidade, 400 alguma mas coisa. eu acredito que está sendo feito em... Mas hoje a gente sabe que pela própria palavra do Forcel, que a quantidade é muito maior de servidor. servidor, isso, mas é o que eu estou falando. de- Uma coisa é contratado, contrato é temporário, e outra coisa é comissionado. Nós estamos tratando aqui do comissionado. Né? A preocupação nossa é a seguinte, apesar que tu faz o título, mas ele entra naquela questão dos 54%. É que assim, Jorge, o Douglas sabe até melhor que nós. O contratado, por diversas vezes, ele é contratado por uma excepcionalidade. Determinado período, né? Prazo determinado. 2 anos, no máximo. Às vezes ele cresce, ele pode reduzir. A gente, antes, você sabe disso, a gente tinha uma grande dificuldade que a gente tinha um concurso público subjúdice. Foi, Não é verdade?
Então, você fez concurso público para médico, há pouco tempo atrás. Ninguém se inscreveu. Você tem que contratar temporário. Não tem jeito. Então você deixa de contratar um efetivo por falta de interesse e é obrigado a contratar um temporário que entra, como você disse, entra no cálculo aí do percentual. Na lei de responsabilidade. Então essa é a É nossa... 54%. Porque hoje atingiu os 50%, parece que está no limite máximo, se eu não me engano. Não. Força... É assim, com 50% o tribunal emite um alerta. Está no alerta. Está na lei. Tá no alerta. Tá. Como na Câmara, não sei se vocês têm conhecimento, o ex-presidente, o Zé Renato, ele teve as contas julgadas irregulares. Aí eu boto no relator hoje porque ele extrapolou 70% da Câmara com funcionário público. E é julgo irregular a conta, então você tem que estar atento mesmo. Ele gastou 71, alguma coisa do percentual. Passou 1, alguma coisa e teve as contas julgadas irregulares. Foi o julgamento semana passada. Então é um critério que o tribunal já emite esse alerta nos 50, 48, 49, justamente porque isso aí é tiro certo. Ultrapassou, não tem desculpa, não tem defesa, não tem argumento. Ultrapassou, julgado irregular, fica inelegível 8 anos. A situação hoje? A situação hoje. Então, você entendeu a preocupação nossa? Na questão de você ter um gasto excessivo na parte de comissionado e de não sobrar um percentual para você poder fazer um reajuste no servidor. Mas por isso que a minha ideia é utilizar por volta de 50% do efetivo no comissionado, porque você não paga o salário cheio. Aí Você vai pagar a diferença. Exatamente. Você vai ganhar 2 pau aí como diretor de departamento, não sei qual é o valor hoje. Tá bom? Então, aleatoriamente aqui, 2 pau. Vai assumir um cargo de R$3.000, eu pago 1.000 de diferença. É diferente de eu trazer um cara de fora e pagar os 3. E fora a questão da gestão, né? Que você tem uma pessoa efetiva, o comprometimento é diferente. Em vários setores a gente vê hoje, a pessoa até começa a desenvolver o trabalho como comissionado, o cargo de comissão, confiança, sei lá o quê. Quando está ficando bom, muda o governo, sai todo mundo, aí entra um outro que vai começar tudo de novo. E o funcionário efetivo, ele quer fazer um bom trabalho por vários motivos. Primeiro que ele vai incorporando vantagem, né? Tem o 10º por ano. Exato, vai incorporando. Então o cara fez um bom serviço, pode continuar, daqui a pouco ele fez os 10 décimos lá. Se a gente tiver agregado a isso a questão do plano de cargo e salário que contemple a carreira, melhor ainda. Você vai ter uma gestão plena mesmo com o servidor comprometido. Porque a gente vê até uma chateação de funcionários, principalmente os mais antigos que se aposentaram, porque eles não têm hoje reajuste de aposentadoria, ficaram no vácuo, e a gente vê o pessoal chega. Então são coisas que a gente... Eu tenho dito até nas reuniões que eu vou, que o próximo governo, vocês vão concordar comigo, com todas as críticas ou aprovações do governo forçado, mas é um governo de ajuste. Porque eu tenho muitos amigos dentro da administração pública, meu pai é antigo aqui na cidade, conhece todo mundo, e a gente sabe que o funcionário já foi muito maltratado do que reclamam hoje. Funcionário público, você sabe disso, tem funcionário público que ia preencher um crediário no centro da cidade, alguns anos atrás, na hora que falava funcionário da prefeitura, não posso fazer o crediário, porque não tem data para receber, não tem segurança. E uma coisa que a gente vai destacar muito no meu governo, e vamos manter, é o pagamento em dia do funcionário. Isso o Forcel tem que tirar o chapéu para ele, que nunca atrasou um dia de funcionário em 8 anos de governo. Não escolheu, vamos pagar primeiro o secretário, vamos pagar primeiro o diretor. Os que atrasaram vão ter que pagar uma nota agora, hein? Você sabe disso. Você tem ação aí, você tem isso. Nós temos 2 ações aí, praticamente ações a valores altos, né, contra a prefeitura. Então a gente tem que reconhecer o que foi prestigiado e tem que também rebater e ajustar, porque todo a gente sabe, né? Eu sempre converso com você. Porque numa reunião que nós tivemos com o prefeito, o senhor estava lá também, sobre a nossa redução salarial, né? Ele tem que dar chapéu para muitas coisas, mas também muitas coisas tem que criticar. Claro. Você veja bem, ele apresentou, o senhor estava presente, apresentou novidade, estava bonitinho, aí foi no Ministério do Trabalho, foi aprovado. Quando veio o salário mínimo, a referência da 1 a 7 não teve R$1. O pessoal reajustou para não ficar abaixo do É salário que não dele. cobram vocês, cobram a gente. Você cobra a anda gente na também, prefeitura lá, pô, cadê o sindicato? Cobra a gente também. E aí? Mas vai chegar nesse tema. Vai Vai chegar, vai ser o próximo tópico depois desse que vamos abordar agora. Alguma pergunta ainda? Eu só quero dar uma adendo. Porque esse cargo de comissão de chefia, o problema maior não está só no cargo de ser comissão. O problema é quando a gente é concursado, no meu caso, você tem o cargo de comissão de chefia, eles não têm 1% de interesse em ajudar a gente.
em defender a gente. Nada, ao O contrário. comprometimento é outro. Eles só prejudicam. Que aparecer Porque eles têm como medo, superior, né? não, eles têm medo de ajudar a gente, eles vão prejudicar. Não leva o problema. Essa é a história que a gente escuta, Não leva o problema. entendeu? Assim, é muito pessoal essa relação. Eu lembro quando eu fui secretário de negócios jurídicos, vocês lembram disso? Muitas pessoas falavam assim, "Ih, você vai trabalhar lá com fulano, você tem de idade, eles têm de prefeitura." E achavam, é verdade, achavam que eu ia ser prejudicado. No fim, eu tenho muito orgulho de dizer que todos eles viraram meus amigos, todos eles colaboraram com a minha gestão enquanto secretário, tive uma participação com todos os funcionários, me apoiaram na minha campanha de vereador, todos eles fizeram. Então é relativo, né? Por isso que a gente tem que escolher bem, não é verdade? Você tem que ter confiança em quem realmente produz essa confiança e não usar o cargo de comissão para fazer ajuste político, ajuste partidário. E essa é uma preocupação de um prefeito que não quer ser prefeito uma vez só, quer fazer política mais 30 anos, ele tem que conquistar o funcionário. Como vocês disseram, são quase 3 mil hoje. Hoje está em torno de 3 mil. Tem uma frase muito política que eu gosto, que aí assim, sem servidor público a cidade para. Mas é verdade. E é conquista, né? Todo o serviço público passou por muita luta para ter essa conquista. E hoje o servidor, ele não é valorizado da maneira que deveria ser. Se hoje nós temos o serviço público de educação, de saúde, foi à custa de muita briga e muita morte lá para trás. Então a gente tem que continuar isso da melhor maneira possível. E para ser feito, o espelho da uma administração é o seu servidor. Né? Então, eu acho Quem dá o primeiro atendimento, né? Exatamente. Hoje mesmo foi caminhando no Marilô, né? Foi na prefeitura, foi muito mal atendido. Né? Chega pro prefeito isso, né? As coisas morrem. Mas é um reflexo, às vezes, da falta de contato. Não, Né? mas é o que ele falou, eles não vão passar o Só problema. falou que O Estado segura, né? Blinda, né? Por isso que eu frisei aqui que eu quero ter reuniões periódicas, o prefeito com o sindicato. Porque o que aqui chega. Tá. Insatisfação, Você vê, descontentamento. Se ter uma ideia, no dia da festa nossa lá do Náutico, o prefeito veio falar, Jorge, o que está acontecendo lá na saúde? Está o pessoal fazendo greve? Falei, prefeito, o senhor quer o quê? O cara tem a folga dele 20 anos, querem cortar a folga dele, não pagam as horas extras dele que ele faz. O senhor quer o quê? Ela falou, não, mas eu não estou sabendo disso, provavelmente o senhor sabe mesmo. Eu acho que só chega do senhor o que eles querem fazer para agradar, mas o real problema do servidor é esse. E eles são lá, lembra a questão da recepcionista? Que levaram na birra, cara. A recepcionista é aquela que é o primeiro contato com o contribuinte, entendeu? Então deixar a mulher trabalhar descontente, sendo que dava uma diferença de, sei lá... Hora extra, 7 anos e 6 meses, iam cortar. Olha, uma coisa assim tão... E passou da referência 7 para 9, entendeu? Depois de muito tempo, foi agora, há pouco tempo, que vocês conseguiram, né, reverter isso aí, incluíram na lei. Mas assim, leva assim na birra, na teimosia, coisa que está prejudicando a própria administração. E o servidor descontente vai refletir na administração. Então, essa questão da valorização do servidor, eu já acho que é muito importante. O administrador inteligente, ele sabe que se o servidor estiver prestando um bom serviço, ser valorizado, poxa, ele tem possibilidade de se reeleger. A gente tem a possibilidade de mostrar, não ficar pegando exemplos de outros lugares, um estado, um país, faz isso no município. Então, a gente dá exemplo para outros. Né? Aquela questão da saúde preventiva, que é a questão das valas, a questão disso e aquilo, isso tem que ser abordado. E a prestação do serviço pelo servidor é fundamental. Sabe? Não pode ficar deixando para trás, vamos dar uma enganadinha aqui, vamos dar outra ali, não tem jeito mais. Entendeu? E ele quer isso, a gente quer, é a discussão disso, que você está dando essa abertura. Chegar para a gente estar conversando, uma reunião mensal, para que se escute de fato, não finja de... Né? Não, tudo bem, ouve lá e lá na frente do mundo, né? Sendo que é uma questão fundamental. Trabalhar com prioridades, né? Vamos cuidar desse assunto, vamos passar para o próximo. É assim. Exatamente. A minha ideia é abrir para discussão junto com a reforma administrativa. Até porque vocês sabem que o Estatuto foi criado, claro que foi o Lancelotti que redigiu, mas teve uma comissão dos funcionários públicos, né? Valdir Zanella, Valdir Zanella, e ali eles traduziram em tese. Mas demorou, né? Tudo bem, mas em tese eles traduziram o interesse de vocês. Vocês que trabalham com essa lei municipal sabem que tem falhas na lei até melhor do que eu.
falha de interpretação, obscuridade. Ah, sim, a 3055 é evada de vícios, Exatamente. todavia ela foi aprovada. Então, enquanto não corrigisse isso na lei, vocês ficam à margem de uma interpretação jurídica de um lado ou do outro. Mas o que a gente A lei tem que ser clara, né? A gente tem que fazer um planejamento de reposição. Eu sei que vocês já ouviram isso lá atrás. Né? Mas isso já foi É feito. que eu acabei de falar aquela hora. Sim. Mas assim, por isso que eu falei, eu sei que vocês já fizeram e acabou não sendo concretizado. Mas é governo novo, vocês Ele precisam confiar. concretizou em parte, você sabe, Parte. né? Ele fez da 9 até a referência 19. Nível universitário ficou de fora, a 17 ficou de fora, que ele entendeu que o reajuste do mínimo já contemplava, não era isso. Aliás, acho que no universitário a gente precisa fazer uma programação de acabar com aqueles módulos. De transformá-los em referência. Porque ali acaba sempre ficando, você sabe disso. Aí tem isso, o procurador fez um módulo e tal, aumentou mais o procurador e ficou lá os demais universitários. Então você transforma em referência, aumenta para todo mundo de uma forma Mas igual. mesmo sendo um módulo, ele foge daquela lei de isonomia? Não, né? Juridicamente não. Era aumento para os médicos e o resto. É que na verdade, os módulos eles tiveram também os aumentos em detrimento dos demais funcionários. Né? Aí eu falo isso porque na época eu era secretário jurídico e eu trabalhei para a gente ter uma acréscimo na Procuradoria Jurídica. A gente recebeu 2.200 para R$3.000. Aí quando veio o fato dos demais, eles também veio pleitear. Eu falei, poxa, isso vocês me complicam, pô. Eu já atendi vocês de uma forma, agora eu preciso fazer de que eu fiz. Por isso que é melhor você transformar em referência, você acaba com o Você problema. acredita que a maior defasagem está no nível universitário? A maior perca salarial está em cima dos níveis universitários. Os salários maiores. Aquela tabela que foi fornecida pelo próprio tesouraria lá, é os que mais têm perda. Então, por exemplo, com o aumento, ele deu esse 5,2 para algumas categorias, agora referência, né? Algumas já zerou. Então tem várias ainda que vai até 2016. Entendeu? É esse plano que a gente não podia ter deixado para trás. E agora começa tudo de novo, os cálculos vai ser totalmente diferente, vai complicar. Mas eu acho que. E agora a gente tem boas notícias, né? Esse crescimento que vem acontecendo em Itanhaém, que todos nós estamos vendo, embora goste do governo ou não, a cidade está crescendo. Tá. Essa zona de exportação, que é uma coisa que vai melhorar muito a arrecadação do município. Então, o 7.000 empregos diretos, empresas prestando serviço. E nós temos um projeto, que é implantar ano que vem, que eu vou desapropriar uma grande parte de área, vou fazer toda a infraestrutura necessária e vou oferecer para o prestador de serviço da Petrobras. Tá? Porque a Petrobras já está construindo o terminal, é para 500 passageiros dia. Então a gente vai construir uma área, uma industrial também, uma área de prestação de serviço, para atrair o prestador de serviço da Petrobras por vários motivos. O primeiro é que a gente vai ter uma área pronta, com toda a infra necessária. A segunda é que a área ainda é barata. Se eles tiverem que se instalar em Santos, quanto custa mais quadrado? Não conta por menos de 400, 500 reais. Então a gente acha por R$8. É só no continente, né? E a logística que nós temos de aeroporto, e com a nova imigrante que o governador tem anunciado a intenção de fazer aqui em Itanhaém, aumentou a arrecadação do município. Você trouxe empresa para cá, você consegue elevar o salário do funcionário, né? Dentro do limite dos 50%, Se Deus quiser, 54%. não chega até Paulínia, não? Se Deus quiser. No futuro não tão próximo, mas vamos chegar, por que não? A primeira coisa, foi o que o Jorge me falou lá dentro, é a gente resgatar aqueles que foram perdidos. Né? Dentro de uma programação. O único que eu acho que a gente não deveria retornar, que eu deixo aqui para você, é o Vale Transporte para o pessoal de fora da cidade. Mas, Márcio, Daqui para frente. Isso. Daqui para frente. daqui para frente, Daqui pra nos próximos concursos. Os próximos Resgatar os concursos. que Porque estão. você oferece vale transporte, vale refeição. Você atrai o pessoal de Santos, Praia Grande, São Vicente, que está mais preparado do nosso pessoal, porque tem curso lá de Exatamente. vestibular, tem toda a preparação. E você tira o emprego do cara da A cidade. nossa briga foi contra aquele que já estava. Aquele que já estava, por isso que eu falei, todos os benefícios que já estavam, ele tem que resgatar. Nós fizemos uma demonstração na época. Entendeu? Agora daqui para frente eu não quero fazer um concurso para auxiliar de escritório e trazer o cara da Praia Grande para trabalhar aqui. Claramente isso. A gente não concordava com o pessoal que estava. Nós fizemos um demonstrativo por uma recepcionista que morava em Santos, ela comprometia 47% do salário com passagem.
Você está forçando a pessoa a pedir exoneração. Exatamente. Sendo que lá atrás, quando ela fez o concurso, ela tinha um ano. Tava lá. Esse foi a. Talvez eu me expressei mal. Eu quero resgatar Isso, tava legal. esse direito adquirido do pessoal. Mas aqui pra frente eu sou Não, tá certo. totalmente contra trazer esse tipo de benefício para nem concurso. Quanto ao auxílio funeral, No funeral eu não estudei. Eu não, Barato. é baratinho, acho que não tem problema. Barato. O sindicato pediu, a gente faz. Se não tivesse mandado forçar, então não tinha tudo, né? Porque tudo que a gente vai falar nunca dá, entendeu? Assim, Não, tá certo. professor, o Forçal tem um secretário que tem uma visão com relação ao servidor diferente. A visão dele. Fala o nome não, por favor. Não. A visão dele é assim. Ele passa a noite e pensa, o que eu vou fazer de maldade? É verdade. Eu não estou criticando ele, mas eu acho que a política dele como funcionário não é a mais adequada. Já falei isso pro Bernardo, já tive que Não é trazer. mesmo. Deixa a gente triste. Por isso que a gente quer, a partir do ano que vem, ter uma equipe nova, uma equipe mais comprometida, não com os 8 anos, porque se for para ficar dentro que não precisa mudar. teria um outro olhar para o Tem um servidor. olhar Como é que diferenciado. você quer fazer uma boa administração sem o funcionário público? Então tem que andar junto. Não tem jeito. Planos de saúde, Plano de saúde dentro desse programa um protocolo particular que a gente quer trazer para cá. e para o pessoal que faz jornada de 12 por 36 horas, hoje existe. Na verdade foi retirado agora que estava falando lá. É o resgate de todos esses benefícios. Quero agradecer a oportunidade do sindicato. A gente veio se apresentar como candidato a prefeito e dizer que o Marco Aurélio Prefeito quer trabalhar junto com você, servidor. Quer valorizar o seu trabalho e quer ser parceiro para os próximos, se Deus quiser, 20 a 30 anos. Quero ter esse exército junto com a gente a partir de 1º de janeiro de 2013 para fazer nossa cidade cada dia uma cidade melhor para se viver, com benefícios ao servidor e benefícios à população. Muito obrigado, conto com vocês.